Bom, galera, estamos aqui ao vivo. Hoje é o primeiro dia do mês de fevereiro, então depois de um mês inteiro de janeiro aí a gente já está fazendo a primeira alteração. Todas essas lives vão começar a ficar gravadas no YouTube agora. Para quem quiser pesquisar no YouTube, vai ficar mais fácil por título, organizadinho lá. Fica top. Muito bom. E a gente vai dar uma lembrada aqui em como é que tá a nossa agenda. 80% das decisões que a gente toma no nosso dia não fazem parte do nosso propósito. De acordo com a teoria de Pareto, que a gente divide tudo em 80-20, isso é algo para a gente pensar, é algo para a gente discorrer, para a gente manter isso aí em mente, para a gente se policiar. Essa é a finalidade, não é querer julgar a capacidade de decisão, a agenda, o dia de ninguém. Mas se a gente entender que a maioria esmagadora das nossas decisões, tudo que a gente fez intencionalmente durante o dia, não nos levaram ao propósito, à nossa prosperidade. Não foi. 80%, pelo menos. Por quê? Porque muitas das coisas que a gente faz está no piloto automático. Fala, Lucas. Tamo aí, velho. E o que a gente faz quando a gente está tomando decisão que não era para estar na agenda? A gente tem que bloquear isso aí. A gente tem que tirar isso aí da agenda. Então o que acontece? Tem gente que tem uma dificuldade muito grande para a agenda. De acordo com o tipo de pessoa, de acordo com o temperamento influencia, como é que a pessoa está de amadurecimento influencia, de acordo com a habilidade da pessoa. Às vezes ela não sabe nem por onde começa a preencher uma agenda, a usar, se é agenda eletrônica, se é agenda analógica, caderno. Tem gente que simplesmente não faz parte do cotidiano dela. Só que tem gente que precisa da agenda para funcionar. Então a gente respeita a necessidade de cada um. Só que é o seguinte, 80% das coisas que você colocar lá e que você fizer não estão te levando para o propósito. Não está te levando no caminho certo. Isso é algo para mexer com a gente. Por quê? Porque a gente se distrai. A gente se distrai com muita facilidade, a gente faz coisas que não era para fazer, a gente gasta dinheiro que não era para gastar, gasta tempo, gasta relacionamento com as pessoas, a gente briga por pouca coisa que não era para fazer, não era para a gente estar se preocupando naquela hora. E a gente faz bobagem com o nosso tempo, com a nossa agenda. Está perdendo tempo de vida, principalmente dos anos mais... o auge, né? Os anos mais altos da nossa vida, que é enquanto a gente tem energia para fazer tudo. Então o que eu trouxe aqui são 4 visões aqui diferentes dos temperamentos aí da galera que tem agenda e como eles se comportam. Como é que são os coléricos com agenda? Não separei ainda por níveis, ainda por camadas. As camadas eu deixei para segundo tópico. Mas, numa maneira geral, os coléricos são muito enérgicos. Se é para fazer, como missão cumprida, vai que vai. Ou ele vai relutar até a morte, ou ele vai se contrapor à agenda, ou ele pega para fazer e bola para cima, muito enérgico. Pega para fazer mesmo e põe energia, porque o colérico ele tem a força motriz nele, ele é muito explosivo e vai muito para cima, com agressividade, principalmente. E o fleumático, vamos pela ordem, vai falar os quentes primeiro. Os sanguíneos, como eles são com agendas, eu sou sanguíneo, então a gente já consegue até identificar. E os sanguíneos são extremamente esquecidos com agendas. Se ele pega uma agenda para preencher, ele coloca coisa... Nossa, faz um plano tamanho do mundo. Aí depois ele chega no trabalho, até a agenda ficou em casa. Não rola. Simplesmente não funciona para sanguíneo e agenda. Tem uma dificuldade, uma dispersão é muito grande. Então, infelizmente o sanguíneo aí, principalmente o de quarta camada, ele tem que se adequar muito, ele tem que procurar amadurecer o mais rápido possível, senão ele não vai conseguir usar a agenda. Ele não vai conseguir se planejar, não vai conseguir. Vai depender de outra pessoa, pelo menos. E o fleumático
Tá lá, vamos falar dos frios agora, os fleumáticos. Os fleumáticos são os mais em paz do mundo. Tranquilaço, a agenda tá, o bicho tá pegando, tá atrasando e tudo mais, a produção e tal, reunião. Calma, relaxa. Vai dar tempo de tudo, manda uma mensaginha, acerta lá. O que não fizer hoje, faz amanhã. Esse é o perfil do fleumático. Então, quando ele não tira aquilo que é distração da agenda dele, ele vai ficar esse enrolador aí, ó. Esse só no sapatinho aí que todo mundo tá cansado de conhecer já. Como é que é o perfil do fleumático? Não, tudo bem, bacana. Vamos aproveitar para ver outra coisa, outra situação. Vamos tomar um café, vamos bater um papo. O fleumático é bem em paz, bem tranquilo mesmo. E o melancólico é o que arranca os cabelos, preocupado. Ele não consegue às vezes fazer nada, mas ele fica ali remoendo, ele fica ali preocupado, ele quer saber se 5 minutos vai dar, mais 10, mais 13 minutos para outro compromisso, tem que montar uma planilha, alguma coisa, tal. O melancólico tá lá, ó, no mundo dele, tá lá em Nárnia lá e tá lá montando a agenda dele, tal, programando, pensando tudo. E quando ele é de quarta camada ainda, que não amadureceu, por exemplo, ele é o cara que do overthinking demais, não desenvolve, fica pensando, de pensar morrer um burro. Esse é o perfil do melancólico. Só que aí quando a gente vai partir aqui, ó, analisando de acordo com as camadas, quarta, quinta e sexta camada. Pessoas de quarta camada, pessoas que estão com o perfil enfraquecido e vitimistas, sempre eles vão reclamar da agenda. Sempre eles vão dizer que tá muito trabalho, tá muito apertada, não pensaram em mim para fazer a agenda, para montar, quando ele tem alguma escala de trabalho, alguma coisa já pré-montada que cai no colo dele. A pessoa de quarta camada é esse mimimi infernal, sem tamanho. Isso é o que acontece quando a pessoa ainda não amadureceu e não sacou que tem um dever, caiu no colo, tem que fazer. Então não tem mimimi, não tem que reclamar. Isso serve para colérico, para fleumático, para sanguíneo, para melancólico, que a gente tem falado bastante nas últimas lives aqui sobre temperamento e camada de desenvolvimento de personalidade, né? De amadurecimento, né? Então quando você pega um colérico de quarta camada, ele vai explodir com todas as forças dele reclamando da agenda. Vai agredir, vai pular, espernear e tudo mais, né? O fleumático, ele fica em paz depois que já pegou a agenda. A gente vai dar um jeito e tal, mas talvez na hora de tirar ele da zona de conforto, ele arreda um pouco aí. Não vai queimar igual o colérico, mas o fleumático ele tem essa possibilidade aí de querer agitar. Aí vai virar essa água agitada aí dos fleumáticos, né? Os sanguíneos, às vezes, então, olha só que legal, né? A agitação do fleumático pode ser uma agitação interna e comportamental também. Porque a agitação e a reação na fala é mais dos sanguíneos. Sanguíneos, que é o temperamento do ar, da fala, da comunicação e da expressão. Então, quando estão em quarta camada, quem vai reclamar mais oralmente, principalmente, é o sanguíneo. O colérico pode ficar bravo, pode descontar a ira, ele pode fazer retaliações, os coléricos. Já os fleumáticos, os sanguíneos, eles têm uma característica muito interessante. Eles são as pessoas de temperamento que maior tem a capacidade de perdão. O sanguíneo é a pessoa que perdoa mesmo. Ela fica brava, fica doida da vida na hora, mas depois perdoa e vai que vai. E o melancólico é aquele que reclama para dentro, né? Que tá muito trabalho, agenda apertada e tal, e fica viajando, fica pensando em situações ideais, né? Isso aí é um exemplo da quarta camada para agenda, para compromissos. Porque a gente já teve live falando sobre compromisso. Então hoje eu estou falando sobre a agenda, sobre a organização prática de um compromisso.
Como que responde uma pessoa de quinta camada de desenvolvimento de personalidade quando tem uma agenda? Você vê que a motivação é outra. É a mesma agenda, é a mesma situação para duas pessoas diferentes. Uma de quarta e uma de quinta camada. A de quinta camada vai falar: essa agenda aí tá até fraca para mim. Olha como é que muda o olhar. A pessoa tá com um polimento do olhar diferente. Ela já enxerga a mesma situação de maneira diferente. A pessoa de quinta camada, ela vai ver aonde dá para apertar mais resultado ainda. As motivações dela vão levar à performance, a ela se provar e ela aumentar, crescer a habilidade dela. Dá para aumentar, eu sou mais forte, quero ver onde tem mais resultado, eu quero medir, trazer do subjetivo para o objetivo. A aceitação é grande e o trabalho ali é na hora. A pessoa se fortalece, ela já é fortalecida, ela topa mais a agenda. Então vocês percebem nas famílias, nas empresas, no trabalho, os amigos, você vê a pessoa que vai reclamar do compromisso de uma agenda e a pessoa que vai topar. Quem que é o cara topador? Ah, na equipe tem uns 2, 3 lá que topa o serviço mesmo. Então é diferenciado. O cara que topa o serviço, ele vai querer ver lá, não, tem 10 compromissos? Dá para fazer 5 já de cara, assim, os outros 5 a gente mata depois do almoço e vamos sair às 3 hoje? Olha lá. É uma ideia. Tem que visitar 3 clientes hoje. Vamos fazer um de manhã, de tarde, de tardezinha? Não, nada. Vamos fazer tudo agora de manhã e sair arrebentando. De tarde a gente vai abrir mais 2 clientes novos. Esse é o cara de quinta camada. É totalmente diferente do cara de quarta camada. Porque fala, nossa, mas vai chover, não vai dar tempo de fazer os 3 clientes hoje. Estou pensando numa situação de venda aqui, de agenda de compromisso. E quem está na sexta camada? Sexta camada é outro naipe. Sexta camada o cara já não quer mais se testar, a motivação dele é outra. Vamos continuar em vendas aqui? Vamos. Depois a gente faz outra coisa de produção, para quem é funcionário e trabalha fixo. Depois a gente vai ver um exemplo disso aí. Mas para a sexta camada, né? O sexta camada, provavelmente, como ele é bom de servir o próximo e os próximos lá no serviço, né? Muito provavelmente esse cara é um líder já de 2, 3 vendedores, né? E ele viu que a agenda está apertada para um mais do que para os outros 2. É nele que ele vai ajudar. Ele abre mão da agenda dele para desenvolver o outro cara. De 3 vendedores tem um que está mais apertado. É nele lá que eu vou. Ah, mas o outro é novato. Pelo protocolo da empresa, você tinha que ajudar o novato hoje. O seu perfil de supervisor, você tem que fazer isso. Então, mas pera lá. O novato, eu posso ajudar ele amanhã. A escala dele está tranquila hoje. Tem um outro cara lá que ele está precisando muito da ajuda. Tem um cliente mais difícil, não sei o que e tal. Depois ele pega o novato, ele maneja para poder contribuir mais com o grupo. Olha o serviço aumentando. São as mesmas 8 horas de trabalho que esse cara tem. Só que ele entrega mais serviço para a empresa, para a comunidade e para esses 3 caras, os subordinados dele. De uma maneira humana, ele entrega mais serviço, porque não é pela empresa só. Se esses caras saem da empresa e ele era o líder, né? Ele vai continuar bem quisto e bem falado por eles aonde for, para o resto da vida, porque o senso de contribuição de quem está na sexta camada é outro. Então ele contribui com a agenda dos outros. É outra pegada isso aí. A ideia de agenda, a ideia de compromisso. De que tipo de compromisso eu posso assumir pensando em outro. Tem essa visão, tem várias visões. Na minha família, por exemplo, eu vou sair assumindo compromisso adoidado de maneira que eu não estou pensando em mais ninguém? Isso aí é... A da quinta camada rola um... Ah, não, eles que se viram aí. Rola um... Foda-se eles.
E o da quarta camada o cara já não faz nada mesmo, ele nem dá conta, ele só vai reclamar e vai achar que todo mundo deveria ajudar ele. Daí que surgiu o jargão aí que ninguém te deve nada. E como é que a gente ajeita essa agenda? Como é que a gente protege essa agenda de coisa que não era para entrar, sendo que 80% das decisões diárias que a gente fez aí estava fora do propósito? Como é que a gente faz? O colérico, ele é obcecado, ele é obstinado. O bicho pega, a hora que você desafiou um colérico, vai para frente. O colérico tem a necessidade de explodir, de partir para cima e tudo. E quando ele está de quinta camada, então, ele quer se provar. Ele vai que vai, ele aceita qualquer desafio. Ele corta da própria carne, dos 80% da agenda dele, ele vai passar lá e ver o que é bobagem, o que não é, ele vai se ajeitar e vai ficar mais produtivo. Ele vai se apertar para melhorar. O fleumático, quando ele se deixa conduzir, a vida dele anda. Porque ele é água, ele precisa estar canalizado para ser produtivo. Se ele estiver solto, ele não vai saber para onde ir. O fleumático, quando ele deixa se conduzir, ele se deixa conduzir por um protocolo, por um padrão talvez, um sistema de trabalho. O fleumático talvez seja muito bom para trabalhar com agenda física, por exemplo. Tem um protocolo, tá? Pega e vai. Produz. Dá para arrumar essa agenda aí, dá para poder fazer virar a coisa mesmo. O sanguíneo, né, que é o... Eu sou um exemplo, também tem vários perfis também de sanguíneo, de acordo com o desenvolvimento da pessoa, de acordo com os aportes. Um dia a gente vai falar aí nas lives aí sobre aporte, que é a comunicação entre um temperamento e outro. Quando ele tem um aporte um pouco mais seco, um pouco mais úmido, um pouco mais frio ou um pouco mais quente. É um mínimo de um temperamento influenciando no outro. Por exemplo, existe o colérico mais seco e o mais úmido. Mas os dois são fogo. Não mais úmido, mas mais frio, talvez. Isso aí nós vamos fazer certinho ainda a live sobre aportes. Isso aí vai estar bem estudado, vai estar bem explicado isso aí. E quando a gente consegue acertar a agenda de um sanguíneo, por exemplo, é quando saiu algo filosófico na cabeça dele. Realmente aconteceu alguma coisa, uma metanoia, que talvez vocês pesquisem mais, vocês viram o que é. É uma mudança completamente de sentimento. Surgiu uma necessidade absurda de provação de quinta camada ou de serviço para a sexta camada. Algo que seja um puta objetivo, assim, para o sanguíneo poder fazer alguma coisa todo dia. Porque é muito difícil para um sanguíneo. Eu falo de conhecimento próprio. Fazer alguma coisa ordenadamente todo dia, certinho, no mesmo horário, assim. É bem difícil. Seguir a agenda, falar para vocês, viu? E o melancólico, colocar a agenda em prática sem viajar, porque ele vai viajar na maionese. Ele vai chegar uma hora que ele vai estar olhando lá 8, 8h15, 8h30, 8h45. Ele vai estar dividindo, ó, entre os espaços da agenda eu tenho 42 janelas de trabalho. Aí o nego interrompe ele e fala: ô, mas e daí que tem 42 janelas de trabalho? Ah, e daí nada, só estou pensando para caso isso acontecer, caso alguém ligar, caso alguém quiser encaixar. Olha como é que existe a viagem na maionese do melancólico. Como é que faz para trazer ele para a vida real e poder colocar ele em serviço? É quando a terra precisa de um pouco de umidade, ela precisa de um pouco de processo de organização. É o fleumático colocando um pouco de água no melancólico. O colérico não pode chegar nem perto do melancólico, eles são os opostos. O sanguíneo com o melancólico, talvez o colérico com o fleumático. Isso daí nós vamos
estudar ainda aí as complexidades, quais se completam e quais têm os aportes. A gente vai ver isso aí, é bem interessante na questão de compreender as pessoas, porque quando você compreende, fica bem mais fácil de aceitar e de conviver. E quanto maior a sua capacidade de relacionamento com essas pessoas, maior a sua entrega de resultado. Não sei se eu já falei isso já em alguma live não, mas nós vamos acabar entrando firme nesse assunto. De por que se preocupar tanto em conhecer as pessoas. Para que essa noia de temperamentos e camada de desenvolvimento das pessoas? 12 combinações diferentes, 4 vezes 3 que a gente fala aqui. 12 combinações de tipos de pessoas diferentes. Mas para que ficar tão preocupado em saber as motivações das vidas das pessoas, como elas agem, por que elas tomam as decisões? Por que isso? Nós vamos fazer uma live só sobre isso. No livro do Flávio Augusto, Geração de Valor, diz lá que 10% do seu conteúdo, que seja 20%, preciso ver isso aí direito lá depois, do seu potencial você entrega com a sua habilidade técnica. Se você é um engenheiro, você é um engenheiro de R$1 milhão. Só que você só vai entregar 10% disso por causa da sua habilidade técnica. Imagine um projeto de R$1 milhão e você é um engenheiro. Esse negócio só vai rolar porque você é um bom engenheiro que fez os números tais lá. 10% disso. 90% de todo esse projeto não dependeu disso. Não depende de quanto é raiz cúbica, de que número, que viga que vai, de qualquer jeito lá. 90% desse resultado seu de engenheiro tem a ver com a sua capacidade de relacionamento humano. Você é o gerente da obra, você tem que ser o cara, o líder de 2, 3 supervisores que vão ter 2, 3 auxiliares cada um lá, os pedreiros, construtor e tal. Uma equipe de 10, 15 pessoas, mais os prestadores de serviço, mais a agenda desses caras. Essa capacidade de mexer com tudo isso de gente é o que vai fazer você valer esses 90% desse projeto. Porque se você só puder entregar 10% do seu potencial, você vai valer 10% do seu salário. E faz sentido. A conta fecha. É um engenheiro ganhando R$3 mil por mês, por exemplo. 10% do que ele poderia. Num projeto de R$1 milhão, é um engenheiro que ganha R$30 mil por mês. É plausível. Dá para sentir veracidade nisso aí tudo. Se eu vou fazer uma lanchonete lá, vou montar um restaurante lá, o dono da lanchonete, 10% dele depende de saber fazer o lanche, saber olhar a qualidade e tal. 90% dele vai depender de relações humanas com fornecedores, com os funcionários, com as faxineiras, com o eletricista, com o dono do aluguel, do terreno. É para isso. Essa capacidade de entender o ser humano, de relacionamento, para melhorar o nosso serviço a eles, que vão fazer eles retribuir para nós, para a gente ficar mais forte e poder servir mais. Esse cooperativismo todo depende de entendimento. Depende de transformação, de trocar de nível, do amadurecimento nosso mesmo. A nossa personalidade vai se amadurecendo de acordo com o tempo. Essa é a beleza do negócio. É você dormir à noite e falar, olha, no ano passado para cá eu mudei muito, melhorei muito. Do que passar mais um ano da vida e falar, só fiquei um ano mais velho, estou pior do que eu estava no passado. Isso não dá para desejar para ninguém. Feliz ano novo, tomara que seja um ano bom. São pessoas que vivem no piloto automático, que elas não estão fazendo nada para se melhorar intencionalmente,
e vão esperar que o ano seja bom para elas terem resultados melhores. Tá de brincadeira, né? Você já viu alguém ter algum sucesso sem querer, no automático? Não acontece, né? Então o que a gente está buscando ser melhor? Na nossa técnica? Maravilha, beleza. 10, 20% da importância é técnica mesmo. Vamos melhorar a capacidade de comunicação, vamos melhorar conteúdo, e vamos e tal, coisa. Mas e 90% das pessoas que vêm conversar com a gente depois para colocar o nosso trabalho para rolar? Eu dou a minha consultoria, eu ajudo as pessoas a emagrecer, a melhorar algum problema ou outro, tal. A capacidade técnica no meu trabalho é até um pouco, é até um tanto. O resto disso aí tudo é a identificação que gerou. É saber se eu conseguir entender o que a pessoa está querendo, passar para ela a firmeza de que eu vou poder ajudar ela e vou mesmo. E quanto mais eu souber dela, se eu conhecer ela mesma igualzinho eu me conheço, vai dar muito mais abertura para conversar alma com alma. A gente já falou isso em outra live. Quando uma pessoa se abre para outra que está aberta para conversar e a conversa fluir, é alma com alma conversando. É outra pegada. Nós estamos falando da agenda aqui hoje, da capacidade de assumir compromisso, para quê? Porque nós estamos procurando melhorar as nossas decisões, torná-las mais assertivas. Simples assim. Tirar 80% das bobagens que a gente pensa durante o dia. Os vícios que a gente tem, que a gente sabe que são improdutivos. As nossas fraquezas. Quando a gente responde pro outro, mas eu sou assim mesmo, se quiser é assim. Quer dizer que você vai morrer assim com esse defeito? Como é que tira isso? Tem coisa na agenda que não sai nem a pau. Sai sim. Sai. Uma meia lata de leite condensado na geladeira entrou na minha agenda sem eu querer. E ela vai ficar na minha agenda todo dia? Meia lata de leite condensado? Onde está o exemplo do desenvolvimento corporal e tudo mais? Corpo, alma e espírito, aquela ideia toda. Olha lá, coloquei, virou para alimentação o assunto agora da agenda. Que doideira. Você vai deixar essa caixa de chocolate entrar na sua agenda todo dia, toda semana? 80% das decisões que você está tomando aí estão te atrapalhando. Rendeu esse assunto, hein? Já foi para comida agora. Eu ia falar de um exemplo do cara que trabalha fixo, né? Do funcionário, né? Vamos lá. A agenda dele é externa. Na verdade, ele é um funcionário, ele é um subordinado. E quem dá a agenda é o patrão. Ou o chefe. Ou acima, né? O responsável. Então, a agenda desse cara, muitas vezes, só existe na cabeça dele. Na cabeça de um, passa para o outro e tal. A questão de organização em papel e colocar na máquina que ele trabalha, colocar perto do local de trabalho ali, do balcão, não sei o que e tal. Uma organização nesse ponto aí é válido para quem trabalha fixo. Quem tem dificuldade de seguir, amadurece nisso. Quem vai reclamar que é muita coisa, é muito trabalho, pensa em se fortalecer para aguentar mais e pedir mais trabalho. Isso é uma ideia. Mas para que tudo isso? Para se melhorar. Para valer mais, para aumentar o seu valor como funcionário. Porque aí se o seu patrão não reconhecer, você reconhece que você já está na hora de procurar coisa melhor. E na questão do serviço aí, né, da sexta camada, quem trabalha de funcionário, se preocupar com a agenda que você vai colocar para as outras pessoas
e ensinar as outras pessoas a serem mais produtivas e economizar as próprias energias com 80% de decisões que não era para tomar, que são sugadores de energia e distrações do propósito, que é a prosperidade no trabalho. Em empresas, pessoal que é viciado em celular, em joguinho, para não falar outras coisas aí no celular que a galera vê. Quando existe a liderança e o exemplo e o ensinamento, tá em unidade, todo mundo querer melhorar, aí funciona. Agora, quando tem pressão, é proibido usar o celular aqui e tal. Aí beleza. Aí o chefe, ô fulano, pega o seu celular aí e liga pro outro fulano lá que saiu com o caminhão e tal lá. Ah, mas você não falou que era proibido usar o celular na empresa? Toda vez que gerar proibição, fica essa situação ruim de trabalho. Já vi isso acontecer de perto. Não é para proibir. É para andar todo mundo em unidade. É todo mundo para melhorar. É para o serviço ficar mais fácil para você. É para render mais agora, para você descansar mais depois. Para você não perder tempo. Vem cá, gasta 5 minutos, aprende esse negócio aqui, essa regulagem aqui na máquina. Vamos colocar uma agenda de aprender uma regulagem a mais na máquina por semana. Vamos fazer essa máquina melhorar. O quarta camada aceitando a agenda para se fortalecer e para a quinta camada. O de quinta camada já aceitando e achando bom ainda e vamos melhorar, vamos assumir mais compromisso na empresa, vamos. O de sexta camada, que é o que eu falei do cara das vendas lá, o líder, né? Colocar formação e contribuição com os outros na agenda. A agenda hoje aqui, na visão dessa live aqui, foi rotina. Não agenda, caderninho físico, mas rotina. Tem a ver com compromisso, com trabalho transformado em serviço. Sempre o objetivo é serviço. O trabalho é o nome das 8 horas que você está lá presente, de corpo presente. Serviço é o valor que você consegue agregar com o seu trabalho. Tem pessoas que com 8 horas rendem muito menos do que pessoas com 4, 5 horas. Claro. É muito fácil de entender. Uma pessoa que com 8 horas rende igual uma pessoa que rende com 4 horas. Aí essa pessoa de 4 horas ganha o dobro. Porque se ela trabalhar 8 horas por dia também, vai ganhar o dobro. Então é assim que uma pessoa ganha mais que outra. Quando o serviço dela rende mais do que da outra. Entrega mais, o trabalho dela entrega mais serviço do que da outra. Isso aí acontece. Então nós demos alguns exemplos aqui de temperamentos na agenda, nos compromissos e nas rotinas e das camadas, quarta, quinta e sexta camada aí de desenvolvimento. Para aceitação de rotina, de agenda, de protocolo, de organização. Isso aí vai que vai. Pessoal, por hoje é isso aí. Valeu, até amanhã.